Olá, queridos, aqui é o Pastor Elton. Nós iremos iniciar a nossa terceira videoaula e desde já quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Pastor Everaldo, que me confiou estar aqui trazendo para vocês uma cadeira tão importante para a teologia sistemática, uma cadeira tão importante para o nosso seminário, para o nosso curso, que é a teologia, o conhecimento, que é a teologia, a doutrina de Deus. Desde já, deixar aqui computados os meus agradecimentos. Muito obrigado. Gente, fazendo uma pequena recapitulação, nós ministramos a primeira aula, nós falamos sobre a existência de Deus. Deus, ele é real e a Bíblia trata desta condição, chamando o grupo de pessoas que não acreditam em Deus de tolos. No coração do tolo diz não há Deus. No coração do homem tolo nós vemos esta afirmação. Porém, ele não investiga as inúmeras evidências que são incontestáveis da existência de Deus. Nós ministramos na segunda aula a respeito de Deus que se revela através de seus atributos da sua divindade. Falamos muito a respeito sobre isso. E hoje, na terceira aula, nós iremos tratar a respeito de um Deus que se manifesta através dos atributos à sua criação, ou seja, correlacionados à sua criação. Como nós havíamos estudado na segunda aula, Deus, ele é espírito, ele possui uma personalidade. Essa personalidade, gente, é divina, ele quer e pode se comunicar conosco. Nós temos aqui, na verdade, 3 atributos absolutos que tratam ou que fazem com que essa comunicação ocorra. 3 atributos que são aqueles que nós havíamos dito, atributos incomunicáveis, ou seja, não pertencem a nós. Nós não temos ideia do que de fato significa ou mensura-se isso, ter isso. Deus possui eles de forma plena, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus criou todas as coisas, ele é todo poderoso, ele está em todos os lugares, em todos os lugares dos quais ele criou. Seus olhos estão em todos os lugares, seus olhos estão nas nações, seus olhos estão na criação, seus olhos estão sobre seus filhos. E ele, que está em todos os lugares, também conhece todas as coisas e não há nada que Deus não conheça, tanto no passado, como no presente, como também no futuro. E queridos, aqui a gente já tratando e pulando aqui para o primeiro tópico, a onipresença de Deus. Nós temos essa palavra em latim, omni, que é tudo, todo, completo, praesentia, que seria presente, ou seja, todo presente, ele está todo presente em todo lugar, e não é uma parte dele sendo revezada em outros lugares, não, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É como um pensamento que pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer instante, saindo de um lugar para um outro lugar, assim, necessariamente está utilizando-se do tempo. Na verdade, ele detém isto porque ele é espírito, ele detém esta condição porque ele não usa de uma matéria. Porém, nós temos anjos, nós temos potestades principais também que não utilizam-se de matérias e não possuem esse atributo. E deixando bem claro, gente, o diabo ele não possui esse atributo também. Apesar de nós pensarmos por vezes que o diabo está em todos os lugares, que ele está trabalhando diretamente contra nós, o que está em todos os lugares são seus frutos, e são o pecado. O pecado se manifesta em todos os lugares. Então, através do pecado, há uma potencialização do mesmo pelas hostes infernais e pelo império das trevas. E o diabo, sim, ele toma ciência disso através de todos os seus súditos. Porém, o diabo não está em todos os lugares. Ele não é onipresente. Esta é uma condição, um atributo que somente a Deus pertence. Gente, aqui na teologia sistemática de Bergson, nós temos um exemplo bem interessante. Ele fala a respeito de uma circunferência. E quando você está no centro dessa circunferência, todos os periféricos encontram-se à mesma distância do centro. E assim também é Deus com relação ao universo. O universo que, apesar de ser imenso, ele é
finito, ele não é infinito, né? Lembrando que a finitude ou a infinitude é um atributo apenas de Deus, né? O universo não pode ser infinito. Desta forma, Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares os quais ele criou, ou seja, ele criou todas as coisas e ele está percebendo, está tomando nota de todas as coisas. Deus não está num lugar, Deus não é de uma nacionalidade, Deus não faz parte ou pacto de uma etnia, ele está em todos os lugares, está escrito, não está longe de nenhum de nós. Isso em Atos 17, 27, o próprio Salomão ele escreve isso. Em 1 Reis 8, 27, ele fez uma casa para Deus e ele disse: Senhor, nem os céus conseguem te conter. Não dá, Senhor, para te conter. O Senhor é muito maior do que isso. Porém, simbolicamente, eu faço uma casa para ti. Eu faço uma casa para a tua morada. Eu sei que o Senhor está em todos os lugares, mas nessa casa nós consagramos ela para ti. A Bíblia diz isso, que os seus olhos estão em todas as partes, que ele manifesta-se e enche todos os céus e enche toda a terra, ou seja, isso está ligado à sua infinitude. Ele está em todos os lugares, enchendo-os com a sua presença, enchendo-os com a sua glória, com a sua manifestação. Deus está em todos os lugares. Em Provérbios 15, verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos dele estão em todos os lugares porque ele está em todo lugar. E nós precisamos fazer uma ressalva aqui bastante importante. Ele está em todo lugar, porém ele não se manifesta em todo lugar. Nós devemos fazer essa diferenciação. Ele está com seus olhos, ele observa todas as coisas, ele contempla todas as coisas. Porém a sua manifestação é quando ele deseja apenas, não como nós queremos, não como nós desejamos, mas quando ele em si, que possui um desejo, uma força, algo volutivo, ou seja, que parte da sua vontade, ele se manifesta. Porém, não é porque nós ainda não ouvimos que ele não se faz presente, não é porque nós ainda não percebemos que ele está ali presente que nós podemos nos sentir completamente à vontade para fazer o que nós desejamos fazer. Seus olhos estão nos contemplando, seus olhos estão contemplando todos os que estão na terra e está vendo todos os filhos dos homens. Salmos 33, 13. Isso acontece, gente, porque, como nós já havíamos dito, ele é espírito. Deus é espírito. E ele está em todos os lugares. Ele não é matéria. E isso também é importante ser dito, né? Refuta a ideia dos panteístas, que diz que Deus ele se manifesta na matéria. Isso não é uma verdade, porque se Deus se manifestasse na matéria, então a matéria seria santa. Vamos dar um exemplo. Deus se manifestasse numa rocha, então essa rocha seria santa. Deus se manifestando nas águas, as águas seriam santas. Deus se manifestando no sol, na lua, como os panteístas acreditam que Deus se manifesta em toda a natureza. Na verdade, todas estas coisas seriam santas, e não são, porque Deus ele não se torna estas coisas. Deus pode estar utilizando-as para um proveito. Porém, Deus ele não é uma rocha, Deus ele não é a lua, Deus não é um sol. Deus ele apenas utiliza-se de cada elemento para buscar os seus proveitos, os seus preceitos, a sua vontade. E queridos, e essa afirmação que diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, que ele está em todo lugar e que ele se manifesta onde ele deseja se manifestar, nos dá a condição de nós tirarmos algumas aplicações práticas para a nossa vida cristã. Uma delas é utilizarmos Deus como nossa testemunha. Nós podemos utilizar Deus como nossa testemunha. A Bíblia fala no Salmos 89, no verso 17, que Deus, nos céus, é a nossa testemunha fiel. Nós podemos também usufruir como uma condição de nos trazer alívio à presença de Deus. Sabemos que Deus está em todos os lugares. Sabemos que Deus está ali naquele instante. No instante que nós estamos aflitos, no instante em que nós estamos angustiados, a própria palavra diz que a nossa angústia também é a sua angústia. A ajuda de Deus está sempre perto de nós. Também, gente, através da onipresença que nós, quando nos reunimos como igreja, temos a certeza que Deus se faz presente.
nós temos a sua plenitude está na onipresença, ou seja, todo presente nos céus, todo presente na terra. E quando nós nos reunimos, nós temos a certeza que Ele está ali presente e que Ele irá se manifestar. Em 1 Coríntios 3,16 diz que Ele faz, que Ele habita, que Ele está na sua igreja. E nós devemos crer nessa verdade. Nós temos em João 14, a partir do 15, do verso 16, Jesus afirmando isto. Ele dizendo que ele precisaria ir, mas se deixaria o Espírito Santo conosco, e ele seria o nosso Consolador, e estaria conosco até a consumação dos séculos, de geração em geração. No verso 26, ele afirma mais ainda que este estaria nos lembrando as suas palavras, aquilo que ele havia dito, aquilo que ele havia vivido, ou seja, para os apóstolos era uma lembrança, para nós uma revelação, ou seja, o Espírito Santo, ele poderia trazer a todos nós esta revelação, diferentemente de Cristo encarnado, porque Cristo encarnado, ele automaticamente perderia esse atributo, como ele havia perdido. Como a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas Jesus perdeu um dos seus atributos. Este atributo, a onipresença, só pode ser dada ao Espírito, que não possui matéria. E Jesus estava materializado. Apesar de, por vezes, nós vermos Jesus como Deus e manifestar a sua deidade, na maioria das vezes, Jesus ele estava ali como homem. Então, ele não se manifestava como Deus, ou não estava com todas as suas condições plenas de se manifestar como Deus. É o caso da onipresença. Ele não estava em todos os lugares, porque ele estava materializado. E Cristo disse, as minhas palavras, elas estão em vocês, mas estão apenas em vocês. Eu irei e deixarei o Espírito Santo. E este, que é o Espírito, que não possui matéria, este se manifestará em todos os lugares, em toda a terra, e levará esta revelação a toda a criatura, a todos aqueles que ele convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim fará com que estes tornem-se filhos de Deus. Nós temos dificuldade, gente, de imaginar um ser que manifeste esse atributo de forma plena. Nós temos dificuldades de pensar num ser, imaginar um ser onipresente, que esteja todo presente nos céus dos céus, todo presente nos céus, todo presente na terra e todo presente no inferno. No Salmo 139, nós vemos Davi dizendo que fez a sua cama, o Seol, a mansão dos mortos, o mundo dos mortos, o inferno, e Deus ali estava. Deus estava no inferno. Ele foi para os lugares mais longínquos e Deus também ali estava. Ele subiu nas montanhas e Deus ali estava. Deus está em toda a criação, gente. No espaço sideral, lugares onde sequer nós tomamos nota, sequer nós conhecemos, sequer a nossa ciência teve a capacidade de sondar. Deus não só criou, Deus não só conhece, como Deus também está lá. A terra não pode contê-los, os céus não podem contê-los, os céus dos céus não podem contê-los. Ele enche todos os céus de sua glória. E nós temos dificuldade de imaginar um ser assim. Claro que nós temos dificuldade. Alguns pensam que o diabo ele possui esse atributo. E é um pensamento equivocado, gente. Nós devemos refutar isso. E já falamos sobre isso nessa videoaula. Refutando esta mentira, este equívoco. O diabo não está em todos os lugares, ele não é todo presente. O que acontece é que a nossa natureza caída, através do pecado, fruto do pecado, que é do diabo, comunica-se com ele e traz informação de cada um daqueles que está preso a este pecado. Traz informações e ciências ao diabo a respeito de cada ser humano que está preso, de cada ser humano que peca. Então, o pecado não se comunica apenas não é um parasita que se comunica apenas conosco, mas também comunica-se com o diabo. O diabo tem o auxílio de suas hostes infernais, de suas legiões de demônios também para ter muitas e muitas informações, mas o diabo não está em todos os lugares. Ele não pode estar em todas as dimensões simultaneamente. Ele não pode estar nos céus, na terra e no inferno ao mesmo tempo. Ele detém a condição de poder estar
em todos os lugares que Ele criou. Nós já temos dificuldade de imaginar isso. Imagine então um ser que, além de todo presente, Ele é todo conhecedor. Ele conhece toda a ciência. Ele tem todo conhecimento. Omnisciente. Toda a ciência. Todo conhecimento. A Bíblia diz, gente, em Isaías 55:8, que os seus pensamentos são maiores que os nossos. Diz que o seu conhecimento é maior que o nosso, assim como os céus está acima do firmamento da terra, assim são os seus pensamentos, assim são os seus conhecimentos, são insondáveis, são maiores do que nós podemos imaginar. Eu quero trazer um comparativo, gente, para que nós possamos entender um pouco a respeito e firmarmos essa palavra como uma verdade. O conhecimento de Deus é o conhecimento do homem. A ciência de Deus é a ciência do homem. No século XVII, no final do século XVII, início do século XVIII, foi compilado, gente, um dos maiores best-sellers já escritos pelo ser humano, chamado A Enciclopédia de Barça, uma enciclopédia britânica que possui 17 volumes. São 17 volumes, cada volume com 1.000 páginas. São 17.000 páginas num compilado de quase 4 milhões de palavras. E até hoje é um best-seller. E é um grande orgulho da raça humana. E não existe uma enciclopédia que aborde tantas coisas quanto esta. Nós temos essa ciência, esse orgulho. E agora vamos comparar a criação de Deus. Não vamos pegar algo complexo. Vamos pegar algo simples. Na verdade, a forma mais simples de vida na Terra. Um protozoário. Um ser unicelular. Uma ameba. Um parasita. Uma ameba, gente, possui cerca de 1000 vezes mais informações em seu código genético do que essa enciclopédia britânica. O ser mais simples, menor e mais simples, mais básico da criação, possui cerca de 1000 vezes mais informação do que a enciclopédia, a maior enciclopédia escrita, editada até hoje, até os dias de hoje. São 17.000 páginas da enciclopédia, são cerca de 17 milhões de páginas para descrever todo o código genético de uma ameba. 4 milhões de palavras são cerca de 4 bilhões de palavras para descrever todo o código genético de uma ameba. Quem criou? Quem fez coisas tão elevadas? A sua ciência, ela não dá para ser medida. Deve ser autoestimada por todos nós, porque nós não chegaremos nunca próximo a ela. As estrelas dos céus, os astrólogos dizem que até hoje elas não possuem um número, porque eles não têm ciência da existência de todas elas. E elas não podem ser contadas ainda. Os astrólogos, eles dizem que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia no deserto e no fundo do mar. Trilhão, um quatrilhão, um quintilhão, um octilhão. Uma potência elevada a um número bem alto. Um número que nós desconhecemos completamente. Em 1 Coríntios 15 diz que existe uma glória para a terra. Existe uma glória para o sol, uma glória para a lua. E uma glória também para as estrelas. E cada estrela possui a sua glória. Cada uma delas.
O Salmo 147, no verso 4, diz que Deus criou todas elas, conhece todas elas e a chama pelo nome. Cada uma delas, a sua ciência, ela é inestimável. Não dá para ser medida. A ciência, para mim, é loucura. Ele conhece todo o passado. Ele conhece todo o presente e todo o futuro. De todos os seres que existiram no passado, no presente e dos seres que ainda irão existir. Porque as palavras, quando ainda elas não haviam chegado à minha boca, ele já sabia da existência delas. Os meus dias que ainda não haviam sido vividos, ele já conhecia todos eles. Ele conhece todas as coisas. Não existe nada que esteja em secreto. Nada que seja misterioso, nada que seja maravilhoso para ele. Em Jeremias 33, o verso 17, diz que ele criou todas as coisas, conhece todas as coisas, e para ti, Senhor, nada é maravilhoso. Nada pode te surpreender, porque o Senhor criou todas elas, conhece toda a sua criação. O passado, o presente, Davi por vezes disse: som do meu coração, conheces o meu caminho, conheces o meu pensar, sonda-me, conhece a minha natureza, sabe todas as minhas necessidades, conhece o número de cabelos que há na minha cabeça, conhece todos os meus pensamentos, sabe todas as palavras, esquadrinha-me, conhece o meu coração. Não há um segredo que eu possa te esconder, porque para ti nós todos estamos nus. Hebreus 4:13. Nós estamos nus. Não existe nada que possa ser escondido de ti. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as necessidades. E por isso não irá nos permitir passar por nenhuma delas. Ele fala isso em Mateus 10:29, dizendo que ele conhece as necessidades dos pássaros e nenhum deles será esquecido diante de Deus. Conhece todas as coisas, sabe de todas elas. Eu quero, gente, citar aqui para já darmos números finais a stop, onisciência. Romanos 11, verso 33, aonde Paulo fala desta condição, a condição que pertence somente a Deus. Ele faz uma doxologia, uma palavra de louvor, ele agradece, ele louva a Deus através de um cântico. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Ele busca essa sabedoria, busca esse conhecimento, a ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem pode compreender a mente do Senhor? Quem poderia compreender a mente de um sábio? Agora imagina a mente do Senhor, quem poderia compreender? O que foi o seu conselheiro? O que ele deu primeiro a ele, para que ele pudesse em algum momento recompensar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Davi fala da onisciência e da onipotência de Deus. E também a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. No Salmo 139, como nós citamos aqui, onde Davi estava fazendo sua cama, o céu, ele foi para lugares longínquos, Deus estava, ele subiu para as montanhas, Deus também estava, mostrando que ele está em todos os lugares. A onisciência de Deus, no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes, é um conhecimento, Deus tem conhecimento, quando me assento e quando me levanto, ele sabe disso. Coisas básicas do meu dia a dia, de longe experimenta os meus pensamentos, ele abriu o meu andar, o meu deitar, conhece todo o meu caminho, tudo que penso, tudo que faço, e todos os caminhos que percorro, tu cerca-me por trás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão, Senhor. Teu ciência, teu conhecimento para mim é maravilhoso demais. É de sobremodo elevado, Senhor. Eu não posso atingir. E sim, para onde eu poderia me esconder de ti, se tu sabes de todas as coisas. O Senhor conhece o nosso passado.
o nosso presente. O Senhor conhece também o nosso futuro. Ele nos predestinou em Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Planejou, fez com que seu Filho pagasse todo o preço. O Espírito Santo trouxesse para nós a condição de podermos hoje termos o privilégio de termos um Deus presente, de um Deus ciente de todo o nosso dia, um Deus que tem toda a ciência e todo o conhecimento. Não há nada que Deus não possa resolver, solucionar. Nada. Queridos, nós havíamos tratado aqui de um exemplo. Nós falamos sobre a ameba, que é um ser unicelular, possui uma célula. E a forma de vida mais simples criada por Deus. E mesmo sendo assim, ela tem mil vezes mais informação do que uma estimada enciclopédia, um best-seller humano, mostrando que o conhecimento de Deus é muito maior que o conhecimento do homem. E eu disse que nós não iríamos entrar numa forma complexa de vida. Porém, gente, nós estamos entrando no terceiro ponto, que é o Deus onipotente. Todo potencis, todo poderoso, toda potência. Deus, ele é todo poderoso, ilimitado. É impossível de compreendermos ou calcularmos o poder de Deus. Nós vamos tratar, sim, de uma das criações mais complexas feitas nas mãos de Deus. O cérebro humano. O cérebro humano, a gente possui apenas 1,3 kg. E incríveis 100 bilhões de células. São mais de 100 mil ligações entrelaçadas umas às outras. Nós costumamos chamar de ligações sinápticas. Chega a um número de 1 quatrilhão de rede de comunicação. Se isso fosse expandido, poderia dar voltas e voltas e voltas na Terra. Inúmeras e inúmeras voltas na Terra. Mas como está compelido no cérebro de um diâmetro pequeno, com um peso extremamente reduzido, coisa que homem algum poderia realizar, não existe nada que possa se comparar a um cérebro humano. Não existe uma rede de comunicação, não existe algo voltado à inteligência, à tecnologia humana que possa se assemelhar ao cérebro humano. Quem pode fazer isso com tanta precisão? Deus, um Deus de coisas micros, um Deus de coisas macros. Quem pode trazer esta condição? Uma criação tão perfeita, tão excelente quanto o cérebro humano. É claro, Deus Todo-Poderoso, Ele diz isso em Gênesis 17, verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 18, 14, ele diz: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 44, 24. A Bíblia afirma, gente, o poder de Deus, ele é imensurável. Salmo 62, verso 11. Jesus, por vezes, chamou Deus de poder. Jesus, por vezes, disse que ele tinha todo o poder. Para os homens, era completamente impossível, mas que para Deus era possível. Nada é impossível para Deus. Lucas 1,37, o anjo Gabriel afirma estas palavras: nada pode ser impossível para Deus. A onipotência de Deus significa o poder dele. Um poder ilimitado. Deus não possui limites. Não existe nada, gente, nada, nem ninguém que possa impedi-lo de agir. Não existe nada, nem ninguém que possa recuá-lo, fazer com que suas mãos que estejam estendidas, elas sejam encolhidas. Ninguém que possa agir, nem a natureza, nem suas leis, na verdade,
ele faz pouco caso destas leis. Ele faz pouco caso, fazendo com que as águas se tornem uma muralha, fazendo com que a sua vontade ela seja imperada através de milagres sobrenaturais que vão além das leis naturais. Este Deus Todo-Poderoso, ele se faz presente e se mostra no nosso meio como aquele que não tem limites. Deus não possui limite algum. Ele livrou todos aqueles a quem ele quis livrar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que a sua vontade sempre estivesse imperativa, sempre imperando. Deus Todo-Poderoso que faz cumprir todas as suas promessas, ele cumpre aquilo que ele prometeu, porque ele tem todo o poder, e até as coisas que não existem, ele tem o poder para fazer com que essas mesmas existam. Deus é o Criador, ele possui todo vigor, pleno vigor, ele tem tudo, por isso não existem limites em seu poder de operar, seja o que ele quiser operar, de operar curas, de operar manifestações milagrosas, em caso nenhum, Deus, ele estaria limitado. Gente, esse Deus Todo-Poderoso, que possui todo o poder, como em Jó nós temos, no capítulo 42, no verso 2, afirmando Jó que antes ele conhecia Deus por ouvir falar, mas agora os seus olhos contemplam e agora ele sabe que Deus tudo pode. Na verdade, gente, abrindo aqui espaço para falar sobre o livro de Jó, eu quero estar indicando para vocês o livro de Jó para que vocês possam, na verdade, saborear este livro que, do início ao fim, fala sobre esses 3 atributos que nós estamos mencionando nesta aula, nessa videoaula, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência. Você vai encontrar estes atributos de forma muito clara em todo o livro de Jó. Outros atributos você vai encontrar no livro de Salmos. Porém, no livro de Jó você vai encontrar estes atributos de forma muito clara, muito expressiva. Então, eu promovo e convido você a estar fazendo a leitura deste livro. Jó falou isso, que Deus é tudo pode, ele faz tudo que ele apraz, tudo que ele quer, ele faz. Na verdade, todo o seu querer é também efetuar. Deus é onipotente, gente, é Deus que pode todas as coisas, o Deus que realiza todas as coisas, que tem um poder infinito. Ele não pode fazer algumas outras coisas. Algumas coisas ele não faz. Ele não faz, gente, porque ele de maneira alguma ele feriria a sua natureza divina. Ele feriria a sua natureza perfeita, a sua santidade. Ele criou um código de leis, que são seus desígnios, que são seus princípios. Deus também é uma representatividade moral. Deus, ele não é apenas uma lei criada. Ele é a própria lei. Ele criou a lei, ele se manifesta através da lei, através de princípios, através de desígnios. Então, por isso, Deus, ele nunca vai mentir. Deus não pode mentir. Hebreus 6,18 afirma isso, Deus não pode mentir. Ele é santo e as suas obras nunca serão injustas. Deus não pode ser injusto. Isso nós vemos em Jó 8,3. Deus não pode agir com injustiça. Quando todos imaginavam que Deus estava sendo severo com Jó, nós vemos essa menção falando a respeito da justiça de Deus. Deus, ele nunca será injusto com ninguém. Deus também, gente, ele não pode fazer mal, ele não pode fazer acepções de pessoas. Ele não pode ter algum tipo de sentimento humano que, na verdade, concorra com a sua condição, a sua natureza divina. Então, algumas coisas Deus ele não irá poder realizar, ele não irá poder fazer, apesar de ter todo o poder para fazer todas as coisas, ele não fará o mal, ele não irá mentir, ele não irá fazer nenhum tipo de injustiça.
não irá fazer acepções de pessoas. Deus que possui todo o poder, ele também limita o seu poder à condição da sua palavra, à condição daquilo que ele já delegou através de seus princípios. Então, ele nunca irá contra um princípio seu, ele nunca irá contra um desígnio seu, ele nunca irá contra a sua própria palavra. Agora, finalizando o conteúdo desta videoaula, no ponto 3, assim como no ponto 2, nós finalizamos com duas citações bíblicas. Primeiro, a doxologia de Paulo falando, engrandecendo a ciência de Deus, quem tomou o conhecimento de Deus. E Davi falando da onisciência de Deus, da onipresença e da onipotência de Deus no Salmo 139. Nós encerramos ali o ponto 2, nessas duas citações. Eu quero encerrar o ponto 3 aqui, falando a respeito da onipotência, utilizando Isaías 40, a partir do verso 12. A majestade do Senhor, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor, como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho para que lhe desse algum tipo de compreensão, quem lhe instruiu na vereda da justiça e do juízo, ou lhe ensinou na sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as ações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Com coisa semelhante confrontareis a ele. Aqui nós vemos tanto a onipresença, tanto a onisciência, como a onipotência de Deus. Ele está em todos os lugares, conhece todos e tudo que criou. Ele tem ciência de tudo. E assim, o nosso Deus, ele detém estes atributos incomunicáveis. É claro, numa vida de prática cristã, aplicando-a para os nossos dias. Nós temos um Deus que conhece todo o nosso ser, tudo que nos cerca, tudo que nos envolve, ele sonda o nosso coração. Nós temos um Deus que ele não se limita, não é um covarde, gente. Ele não recua, muito pelo contrário, ele avança sobre as dificuldades, porque nada é impossível, não há limites para ele. Nós temos um Deus que ele está em todos os lugares e a sua presença sempre irá nos acompanhar. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esta é a promessa que Cristo fez em Mateus, capítulo 18, no verso 20. Assim nós finalizamos, gente, a nossa aula. Nós iremos também marcar, na verdade já está marcado para a quinta-feira, para a próxima quinta-feira, a nossa aula Tira Dúvidas, que nós iremos tratar tanto da segunda aula quanto da terceira aula também. Ficamos por aqui. Deus abençoe todos. Beijos nos corações.